Fala, meus semideuses, meu nome é Cássio Reis, sejam muito bem-vindos aqui na Colina Meu Sangue. Se tem uma coisa que foi muito satisfatória de ler em Percy Jackson Ladrão de Raios, foi Clarice versus o vaso sanitário. Clarice versus Percy. Fala a verdade, quem não gosta de ver um valentão se dando mal? Possuindo bem estereótipo do típico valentão que vemos nos filmes americanos, nossa valentona, filha do deus da guerra, segue bem esse perfil. Com a diferença que estamos falando de uma garota dessa vez, que intimida as pessoas de modo físico, empurrando, batendo, procurando guerra com quase todo mundo. Percy é o novato no acampamento, recém-chegado, sem saber quem é seu pai divino e tendo acabado de enfrentar o Minotauro. Inclusive, já fizemos o Veja Como Foi de Percy vs o Minotauro, que está muito bom e você não pode perder. Além disso, Percy acredita que acabou de perder sua mãe, estando em um momento tanto quanto desnorteado diante dos últimos acontecimentos. E aí, quer saber mais como foi a luta de Percy vs Clarice? Vem comigo então! Antes de tudo, é importante lembrar de duas coisas. A primeira é o seu like, meu caro semideus. Você não pode em um vídeo desse de pura nostalgia esquecer dele. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Já a segunda coisa importante é da primeira vez que Percy viu Clarice no acampamento. Muitos podem não lembrar, mas foi quando Quirrell estava apresentando o acampamento para ele e passaram pelo chalé número 5, Vermelho Vivo, que de acordo com Percy, possuía uma pintura muito mal feita, como se a cor tivesse sido jogada de qualquer jeito com baldes em mãos. O telhado era forrado de arame farpado, tinha uma cabeça de javali pendurada acima da porta que os olhos pareciam te seguir. Dentro, Percy pôde ver um bando de meninos e meninas mal-encarados disputando queda de braço e discutindo enquanto o rock rolava às alturas. A mais barulhenta era uma menina de talvez uns 13 ou 14 anos. A garota usava a camiseta do acampamento Meu Sangue, também o GGG, embaixo de um casaco camuflado. Quando ela mirou Percy, ele percebeu que ela lançava um maldoso olhar de desprezo, o que o fez a lembrar de Nancy Bogofit, a valentona da academia imense, só que a menina do acampamento era muito maior e de aparência bem mais cruel, além de seu cabelo ser comprido e esticado castanho em vez de vermelho. Agora vamos ao que interessa. Após a apresentação ao acampamento junto com Quirrell, e todo aquele lance de Annabeth e Luke explicando para Percy que ele iria ficar no chalé 11, chalé de Hermes, por ser indeterminado, Annabeth chamou Percy para dar uma volta, pois queria conversar algumas coisas com ele. Foi aí que ele começou a absorver que era um semideus. Sua cabeça estava cheia de perguntas sem saber por onde começar, quando houve uma voz dizendo: "Ora, ora, um novato!" Ao olhar de onde vinha a voz, Percy reparou que era a menina grandalhona do chalé feio e vermelho que vinha andando lentamente em sua direção. Além dela, havia mais 3 meninas atrás dela, todas grandes, feias, com a mesma aparência de malvada dela, e todas com casaco camuflado. Após uma certa discussão entre Annabeth e a menina, Percy descobriu que ela queria saber quem ele era quando a menina questionou Annabeth dizendo: "Quem é esse nanico?" Annabeth apresentou para ele dizendo que a grandalhona se chamava Clarice, a filha do deus Ares. Percy questionou se era tipo o deus da guerra, e Clarice, rindo de forma desdenhosa, perguntou se ele tinha algum problema com isso. E de certa forma, para dar o troco, Percy disse que não tinha problema não, mas que isso explicava o mau cheiro. Opa, Percy, velho. Clarice rosnou e disse que eles tinham uma cerimônia de iniciação para novatos e chamou Percy. Annabeth tentou dizer algo, mas ficou de fora e Percy realmente não queria a ajuda dela. Ele, que era o novato, tinha de construir sua própria reputação. Entregou a Annabeth seu chifre de Minotauro e se preparou para a luta. Mas antes que percebesse, Clarice já tinha agarrado pelo pescoço e arrastava em direção ao edifício de blocos de concreto, que Percy percebeu imediatamente que se tratava do banheiro. Ele chutava e dava murros no ar. Percy já tinha estado em muitas brigas antes, mas Clarice tinha mãos de ferro. Arrastou ele para dentro do banheiro das meninas. Havia uma fileira de vasos sanitários de um lado e uma outra fileira de chuveiros no outro. Cheirava como qualquer banheiro público. E Percy pensando, o tanto quanto se podia pensar com Clarice arrancando os cabelos dele, que se aquele lugar pertencia aos deuses, eles deveriam poder comprar privadas melhores. Enquanto isso, as amigas de Clarice estavam todas indo, e Percy tentando encontrar a força que usou para enfrentar o Minotauro, mas ela simplesmente não estava lá. Clarice o empurrou em direção dos vasos e Annabeth ficou lá no canto observando tudo através dos dedos.
Clarice o forçou sobre os joelhos e começou a empurrar sua cabeça para dentro do vaso sanitário, que fedia a canos enferrujados e bem, ao que vai para dentro de vasos sanitários. Percy fez esforço para manter a cabeça erguida. Ele estava olhando para a água imunda e pensando que não iria enfiar a cabeça naquilo, não ia. Aí então algo aconteceu. Percy sentiu uma pressão violenta da boca do estômago. Ouviu os encanamentos roncando, os canos estremeceram. A mão de Clarice se afrouxou no cabelo dele, então a água pulou para fora do vaso. Se formou um arco por cima da cabeça de Percy e em seguida ele se viu estatelado sobre os ladrilhos do piso do banheiro e Clarice berrando atrás dele. Se virou bem no momento que a água explodiu para fora do vaso outra vez, atingindo Clarice bem no rosto com tanta força que a fez cair de traseiro no chão. A água continuou jorrando em cima dela como um jato de uma mangueira de incêndio, empurrando-a para trás para dentro de um box de chuveiro. Ela se debateu e suas amigas começaram em sua direção quando os outros vasos também explodiram. E aí, mais 6 jorros de água de privada empurravam de volta. Os chuveiros também entraram em ação e, em conjunto, todos os dispositivos lançaram as meninas camufladas para fora do banheiro, fazendo elas rodopiarem como jatos de lixo sendo removidos com um jato de água. Assim que elas foram postas porta fora, Percy sentiu a pressão nas entranhas se aliviarem e a água parou de jorrar tão depressa quanto começara. O banheiro inteiro estava inundado. Nem Annabeth tinha sido poupada. Estava toda molhada e pingando, mas não foi empurrada para fora. Estava de pé exatamente no mesmo lugar, olhando para Percy em estado de choque. Percy olhou para baixo e se deu conta que estava sentado no único ponto seco em todo o recinto. Havia um círculo de piso seco em volta dele, não havia nem sequer uma gota d'água em sua roupa, nada. Caminhou com Annabeth até a porta e do lado de fora viu Clarice e as amigas na lama e um bando de outros campistas que se reuniram em volta para olhar perplexos. O cabelo de Clarice estava colado no rosto, o casaco camuflado estava encharcado e ela cheirava a esgoto. Ela lançou um olhar de ódio absoluto e disse: "Você está morto, novato, você está totalmente morto." E como Percy não poderia perder a chance de ficar quieto, e evitar mais confusão, disse o seguinte: "Quer gagarejar com água de privada de novo, Clarice? Cala essa boca." Gente, não dá pra salvar Percy. As amigas de Clarice tiveram de segurá-la, arrastá-la para o chalé 5, enquanto os outros campistas abriam um caminho para evitar os membros que esperneavam. Então é isso aí, meus semideuses. Mais um Veja Como Foi entregue para vocês com muito carinho para bater aquela nostalgia. Quero saber se tem mais alguém aqui doido para ver essa cena de verdade nas nossas telinhas pela Disney Plus. Mas é isso aí, meus semideuses. Se lembra de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho e se preparar que próximo domingo tem mais. Aquele abraço, fui!